Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende?
Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhe, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhe, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhe, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhe, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará.
Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende?
Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará.
Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende?
Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará.
Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende?
Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará.
Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende?
Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará.
Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende?
Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará.
Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende?
Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará.
Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende?
Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará.
Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende?
Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará.
Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende?
Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará.
Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará.